Amigos canavieiros, é com muita alegria que eu anuncio mais um podcast do canal da Copercana no YouTube. Hoje nós vamos começar aqui, tá brotando o Prosa para Mais de Metro. Um podcast destinado para falar de cana-de-açúcar, de agroindústria sucroalcooleira, de pecuária, enfim, para disseminar bons conteúdos. E o pessoal que está aqui comigo hoje vai trazer muito conteúdo, tem muita gente boa, e eu falo que é uma alegria, porque está brotando um programa com dois representantes da nova geração canavieira, né? Que é o Juliano Beggio e o Léo Biguetti, nosso agrônomo da cooperativa, né? E também não vou dizer dinossauro, né? Mas um peso pesado. Um peso pesado aí da área de insumos, né? Que é o Redson Vieira. Bom, gente, sejam muito bem-vindos, né? E obrigado. Sem mais delongas, vamos começar a prosa. Vou pedir para cada um se apresentar. E vou começar com você, Juliano. Da onde você vem, sua formação. Conta um pouquinho aí da sua história aí no... Muito bem, Marino. Boa tarde a todos. Que privilégio, né, dividir essa mesa com pessoas tão incríveis aí, profissionais, referência para nós, né? Meu nome é Juliano Beggio, eu sou formado em comércio exterior, né? Não sou agrônomo, né? Tive que aprender um pouco na raça ali, um pouquinho sobre cana também, né? Eu tenho mestrado em marketing nos Estados Unidos, né? Eu fiz na Califórnia, e aí acabei, né? Entrando na agricultura há mais ou menos 15 anos e me apaixonando por ela, né? Minha família, ela tem uma confecção como principal negócio, confecção de roupas esportivas, o nome é Elite. Pode fazer o merchan. Pode fazer o merchan. 51 anos de existência, a Elite, né? Fundada pelos meus avós. E além da Elite tem o braço dos imóveis e o agro, né? E hoje me dedico quase que full time ao agro, né? Sou CEO da Beggio Lorenzo Agropecuária com muito amor e paixão, né? A gente está aprendendo um pouquinho aí dessa linda jornada da agricultura. Ah, muito bom. O Redson, agora você tem umas 3 horas para se apresentar, seu currículo. Vamos lá, eu nasci no meio da cana, mas no Nordeste, eu sou alagoano. Minha família foi produtora há muito tempo e eu estou nessa cultura há mais ou menos 30 anos, passando por algumas das principais companhias que navegaram no segmento de cana-de-açúcar, atualmente na Corteva, né? Sou engenheiro agrônomo, também naveguei pela área de marketing. A gente sempre discute, né? O Brasil tem uma visão distorcida um pouco de marketing, né? Relaciona marketing e propaganda, mas tem muito mais envolvimento. Então, naveguei aí pelo marketing um bom tempo. E há 5 anos a gente está na Corteva, nessa retomada muito forte da Corteva na cultura de cana-de-açúcar. Certo. Você sempre trabalhou na área de defensivos, né, Edson? Eu sempre trabalhei na área defensivo. Fiquei no início da minha carreira, há quase 2 anos, numa usina no Nordeste, onde deu para aprender um pouco realmente da operação, mas eu falo que boa parte, aí, os 99% da história está no segmento defensivo. Sabe muito ele. Ô Léo, o Léo é nosso desbravador da região de Matão, né? É o soldado ali que foi escalado para assumir a filial quando inauguramos lá, né? E conta um pouquinho, Léo, da sua história e também lá de Matão, como que tá a região ali. Vamos lá, boa tarde a todos, né? Sou o Leonardo, sou nascido em Sertãozinho, sou filho de produtores, venho da cana-de-açúcar desde menino. Comecei a carreira também migrando por algumas empresas, faz mais ou menos uns 5 anos que eu ingressei na Copercana. No início em Monte Alto, mas agora mudamos para Matão, para uma área de expansão da cooperativa, onde começamos o trabalho faz uns 2 anos, mais ou menos. E já trazendo gente bastante qualidade, igual o Juliano, né? Positivo. Estamos numa região lá muito boa, com pessoas bem especialistas que gostam de trabalhar com a cultura e que dedicam seu tempo
seu precioso tempo a produzir cana. Muito bem. Tá certo. Ô Juliano, a primeira pergunta que eu queria que você falasse pra gente é descrever como que é o cenário canavieiro lá de Matão. A região, o perfil do agricultor, como que você desenha? Muito bem. Bom, Matão é uma região que antigamente era praticamente a citricultura, né? Então, antes de ser cana, era a terra da laranja, tem a citrosuco em Matão, tem a cutralha ali em Araraquara. E por vir da citricultura, vieram produtores bastante especializados no que fazem. Produtores que gostam de nutrir, né, a sua cultura, produtores que tomam cuidado com pragas, com ervas daninhas. Então, já veio numa cultura bastante robusta, né, que é a laranja, e aí estendeu essa cultura para a cana. Tanto que as primeiras safras, né, de cana após a retirada da laranja foram históricas, né? Você imagina a quantidade de adubação, de fertilização que existe dentro do citros, né? E a gente ter ali a colheita disso na cana. Então, os primeiros anos foram recordes para todos, né? Então, tem excelentes produtores, referências mesmo, pessoas que focam na sustentabilidade, que focam na produtividade. Eu tenho muitos amigos lá e muitos professores também, viu, Marino? Certo. Matão fica ali perto de Jaú, né, de Araraquara, que são regiões mais tradicionais canavieiras, né? Lá a cana chegou um pouquinho mais tarde, em relação a Araraquara? Eu acredito que chegou um pouquinho mais tarde porque os produtores tiveram uma resistência ainda em querer insistir na citricultura. Eu fui um deles, né? Nós erradicamos ali 40 mil pés de 2 anos de idade, né? Para você ter uma ideia, então, foi uma tentativa de conviver com citros, né? A citricultura tinha uma pulverização, para você ter uma ideia, de inseticidas, né? Uma vez por mês, inicialmente, e depois passou a ser 3 por semana, né? Meu Deus. Em alguns casos. Não tem o que fecha a conta. Por causa do greening, ou não? Por causa do greening. E o greening, você conhece, né? Ele vem de dentro para fora, ele vem silencioso, a hora que encontra é erradicação. Mas eu vejo como algo positivo, porque conhecer a cana-de-açúcar, essa cultura sustentável, essa cultura maravilhosa, e se apaixonar por ela foi uma das melhores escolhas que a gente já fez. Ô, Redson, você conhece um pouquinho lá da região de Matão? Qual que é a tua Conheço. visão? Eu tive a oportunidade de visitar a fazenda do Juliano, fiquei encantado lá com o manejo, o trato e todos os cuidados aí que ele adota. E acho que ele trouxe um ponto, mano, que é super importante, que diz respeito a manejo, né, de produtores de cana que têm a convivência ou experiência em outras culturas, né, especialmente o lado da nutrição e o lado do cuidado fitossanitário, do ponto de vista de doenças, que é muito comum em outras culturas, e a gente criou uma falsa referência de que a cana é uma cultura resistente, né, nasce em cima até do caminhão, que aguenta, então você vê que tem um comportamento distinto nos produtores que têm a convivência, né, ou a história de outras culturas e que hoje estão em cana. É bastante significativo isso no campo. É tão bem pontuado isso, Redson, que para você ter uma ideia, o esfenóforos, né, ele é muito parecido com o bicudo do algodão, e olha a quantidade de pulverização que a cultura do algodão promove, e olha a quantidade que nós promovemos na cana. Então isso está mudando. Está discutindo-se a duas, né, de esfenófilos, né? Exatamente, e discutindo duas. Acho que o algodão chega a 16, 18 aplicações, né, durante a cultura. Não sei se é isso certo. Mas o setor está mudando, porque antigamente falava-se que cana era uma cultura de preguiçoso, né? Que você só colhia, punha fogo, acabou, fez herbicida. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia, depois que parou as queimadas, olha, tem bastante tratos que você tem que fazer para você conseguir colher uma produtividade legal. Exatamente. Quanto mais aumenta a área, mais aumenta vizinho, mais aumenta as infestações também. A gente tem que ir lidando melhor com elas. Ainda bem que tem os produtos da Corteva aí para solucionar nosso problema, né? Cada dia uma praga nova, né? Uma doença nova. Tem a murcha que está chegando Agora na região. Falando muito da murcha, né? Ô, Léo, e sua percepção de Matão quando você chegou lá? Você que nasceu em Canavial, né, em Sertãozinho? Na verdade, quando eu estava em Monte Alto, eu não ficava em Monte Alto, eu já ficava muito em Matão, porque eu já percebi que ali era uma área muito promissora, mas eu não sabia que a Copercana ia abrir uma loja lá. Uma filial lá. Mas a maioria dos clientes já tinham cooperado lá. Só que depois da vinda da loja ficou mais fácil.
Mas o Léo dá uma aula técnica, viu? A região é muito promissora lá, tem bastante pessoas especialistas lá. Conhece muito, Léo. Teve com a gente lá na propriedade, assim como o Redson, né? E conhece demais de canavial, dá gosto de aprender. A gente que não é agrônomo aprende muito com as visitas técnicas, né? É uma família de canavieiros, né? Desde o vô, né, Léo? Desde o vô. Desde o vô. E acho que é bacana essa fala aí do Juliano, porque pensando na cadeia, né, o que a gente fala aqui do ecossistema, o parceiro de negócios, né, como a Copercana, ela complementa esse ecossistema, né? Então a gente tem um braço que faz pesquisa, desenvolve, traz novas tecnologias, e tem a cooperativa que consegue levar isso quase como um modelo de extensão para a ponta, montando área, acompanhando, fazendo recomendação. Então, acho que esse é um modelo que no Brasil ele é super vitorioso, né, especialmente em cana, que é essa interface entre os parceiros de negócio, como a Copercana, com a indústria de defensivo, né? Com certeza, Redson. Inclusive, essa união entre cooperativa e a indústria, ela é essencial para atender bem o produtor, né? Porque a gente sabe que nas corporações o maior problema está na comunicação. Então, quando existe uma boa comunicação e uma sinergia, né, o produtor é bem atendido, a cooperativa fica feliz e a indústria consegue realizar suas vendas, né? Então, todo mundo ganha, né? É isso aí. E um ponto importante que eu vejo na Copercana é o foco dela em cana, né? Vem desde a diretoria, vem histórico isso dela, né? Sempre focado em cana, sempre melhorando, sempre procurando os melhores parceiros, trazendo pessoal de qualidade e focado na cana. Lógico, tem a operação do amendoim, da soja, que é uma rotação com a cana, né? Faz parte, acho que, do mundo cana, né? Mas é um ponto também que a gente tem que saber. Você pega o pessoal lá, o Léo e vários outros RTVs, a vida deles é cana, né? Eu queria compartilhar uma experiência aqui, se você me permite. Pode. Você está falando das rotações, né? Amendoim, soja. Eu já tive experiência nas minhas áreas de fazer, por exemplo, crotalária, de fazer mix de grãos destinado à cultura principal, que é a cana-de-açúcar, com resultados extraordinários. Então a gente tem que pensar que a cana é a nossa cultura principal. É bom ganhar um dinheirinho na interessável? Claro que é, né? É importante, a gente sabe os níveis de custo que tem. Mas às vezes tem que fazer bem essa conta, porque uma crotalária vai descompactar seu solo, vai fazer uma adubação verde, vai nitrogenar, vai combater nematóide, e aí você de repente recupera isso na safra, né? Ou melhor, nas safras, né? Tudo vai, acho que, no planejamento, né? Eu fiz uma matéria de soja com o Augusto, nosso diretor agrícola, né? O Augusto Paixão, e ele fala, você tem que ser fiel ao seu planejamento. Não adianta você querer mudar no meio do caminho, dar um cavalo de pau só por causa de preço. A soja estourou o preço, 160. Então, você está planejado na crotalária, a reforma. Aí você fala, não, vou para soja. Às vezes, você vai ter problema com isso, né? Então, tudo vai planejar. Se você se planejar em implantar a cultura de rotação da maneira correta, ela é boa, ou a crotalária, ou o mix, também muita gente está fazendo mix, né? Mas eu acho que obedecer o planejamento é uma coisa importante hoje da agricultura, que está a margem cada vez mais... Você sabe que meu pai tem uma frase, mandar um abraço aí, pai, né? Nosso sempre referência, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. É isso aí. Então, eu acho que super importante. É isso aí, não é, Reto? É isso aí. Esse é o caminho. Às vezes o cara quer acertar os olhos da mosca. E Marina, acho que tem um ponto, né, quando a gente fala de cana e de outras culturas, né, e aí você falou um pouco, né, quase um canossauro aqui pela história, é muito bacana ver a mudança de percepção e de imagem que a cultura da cana tem tido, né? Quando a gente olhava lá atrás, né, a percepção era que aonde a cana ia, né, se criava bolsões de maneira negativa, né? E hoje a profissionalização do setor, a preocupação com sustentabilidade, a preocupação com rentabilidade, essa interação com outras culturas, mudou muito essa imagem, né? A gente ainda tem muito que trabalhar e reforçar essa externalidade positiva da cultura, mas já tem uma mudança bastante significativa. E há uns anos atrás, eu acompanhei, participei um pouco disso, né? A Única fez um estudo sobre a avaliação do IDH dos municípios aonde entraram cana. E é nítido a mudança positiva
do ponto de vista de DH para as regiões que a cana-de-açúcar foi crescendo, né? A gente teve as expansões para o Cerrado, pegar o exemplo que o próprio Matão, então tem uma mudança da distribuição de renda que melhora o IDH de maneira bastante significativa. Que legal, que legal, que legal. Pode falar. Imagina, Marino, puxa a fila aí. Não, ano passado eu fiz um podcast com o Zé Pedro Toniello, da Viralco, justamente contando a história da ida da Viralco para Castilho e contando o que era a região antes da chegada da usina, a cidade, que era um velho oeste, de um lado era fazenda degradada com 2 cabeças a cada 100 hectares ali, sem alqueire, e do outro, do estradão, era MST. Então, eles chegaram no cenário desse, hoje você vai lá, a cidade hoje 100% com esgoto, uma cidade bem cuidada, Nova Independência, que é do lado de Castilho também, uma cidade que desenvolveu bastante. Os próprios sem terra hoje, a grande maioria que são assentados, eles trabalham na usina hoje, que só da área que eles pegaram eles não conseguem sobreviver. Então, mostra, né, todo o desenvolvimento que levou. Ali é uma prova eu clássica tive disso. uma oportunidade, que são amigos de Alagoas que vieram para São Paulo e compraram a unidade que fica em Borá. Borá era o menor município do estado de São Paulo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer Borá quando eles vieram. Acho que Borá tinha 5 mil habitantes ou menos que isso, realmente não lembro o número. E você vai hoje lá, o que mudou a cidade 20 anos depois é impressionante, né, como tem essa transformação e essa mudança. E eu queria aproveitar, né, e falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando em abraçar árvore, não está falando em ambientalismo, nós estamos falando em resultado. Tá? Sim. Eu sou uma prova viva no meu negócio, né? Eu achei que era o maior TAH do estado, né? Tonelada de açúcar por hectare. Eu baseei em umas pesquisas ali que eu li do PSEG, comparei e tudo mais, né? Os amigos, né? Alô, Botão, Glauber, todos ali, né? Nos ajudando. Nós vimos que nós fomos o maior TAH do Brasil. Tá? São 17 toneladas, né? 17 quilos, né? 17 quilos da safra passada. Na safra passada com toda aquela seca. E aí o resultado disso, tá? É por conta da sustentabilidade, porque nós estamos falando do pilar ambiental, do social, como a gente está falando das comunidades, estamos falando da governança, né? Então, o resultado do negócio, né? Sim. Então, manejo, a forma de olhar, pensar em ROI e não investimento. Então, por exemplo, não tem milagre, né? Eu invisto mais do que alguns produtores. Eu invisto aí R$ 5.300 por hectare, mais ou menos. A média dos investimentos é 3.300, né? Entretanto, eu penso em ROI, não em quanto investir, em quanto vai voltar. Né? O ROI ele tem que valer a pena. Então, a mentalidade vai mudando por conta da sustentabilidade. E a governança nos faz organizar, planilhar, mensurar. Né? Então, por exemplo, antes de aplicar o Revolux ali na minha broca, eu vou colocar uma armadilha, ver o que se precisa, quanto precisa, que forma que tem que ser a aplicação. Quando eu for aplicar, eu vou tomar cuidado para não matar a abelha, porque eu tenho apiário do lado do canavial, depois nós vamos falar um pouquinho disso, né? Não vamos entrar nisso. Mas assim... É bom, hein? Mas a forma de manejo, então, por exemplo, o adjuvante que você vai usar, a direção do vento, a velocidade, a forma... Então, dá para coexistir, né, com uma natureza viva e ter resultados incríveis. Ô Juliano, já que você já entrou no assunto, eu queria aprofundar o lado agronômico da tua operação, né? Você narrasse aí um pouco o que faz você ter aquele canavial. Ô Marco, põe o vídeo lá, eu até trouxe um vídeo de drone do canavial dele que a gente fez faz um mês, né? Olha isso aí. Verde. Onde acha isso? Eu tive lá, acho que é um pouco mais de um mês, né, e fiquei impressionado, acho que um dos canaviais mais bonitos de São Paulo. Pelo amor de Deus. Eu deixei bonito para vocês visitarem. Parece grama esmeralda, né? Parece a grama da sede sua lá. E... Isso não é um trabalho de uma hora para outra, não, Marino. É uma reconstrução, né? Narra um pouquinho essa história toda aí de reconstrução, O que acontece? Desde o início ali que você se assumiu, né? A agricultura, às vezes a gente tem aquela falsa sensação que a maior parte não depende de nós, né? Que a maior parte depende de Deus, né? Então, por exemplo, clima eu não consigo controlar, entre outras coisas. Eu não consigo controlar, mas eu consigo preparar a minha planta para resistir às intempéries, né? Então, aí que entra
a diferença de manejo. Então, desde a microbiota de solo, você se preocupar com a reconstrução. A gente era uma Mata Atlântica, Redson. E aí a gente planta 40 anos de cana sem mudar, sem nutrir, sem devolver. É lógico que vai dando resultados piores. Então, assim, desde o trabalho de reconstrução de microbiota... E o que você faz para a reconstrução de microbiota? Você tem uma série de produtos, né, à base de alga, entre outros, e além disso, né, as adubações que existem, né, as fertilizações que existem, organominerais, né, que também trabalham com o esterco, né, que a gente fala, o famoso esterco, né, cama de frango, entre outras questões. Lá no nosso caso, a gente não tem a torta perto, nem a vinhaça, então a gente tem que buscar os alternativos. E aí também, por exemplo, uma calagem muito bem feita, pensando num V por 180. Então, como que a gente faz a nossa calagem? A gente joga, né, tem a análise de solo, primeiro vê as necessidades, vamos buscar o 80. Nós jogamos o calcário, aramos a terra, 100% das nossas áreas são aradas, aí a gente joga uma outra camada e gradeia, quer dizer, eu corrigi o perfil inteiro do solo antes do plantio e depois vou jogando na soca todos os anos para manter esse nível de V%. A calagem ela é tão importante ou mais até do que a fertilização. Sim. Né, a viabilização dos nutrientes, né? E aí você parte para o manejo normal, né? Então você vai fazer, por exemplo, o manejo de erva daninha, vamos fazer um PPI bem feito, 10 dias antes do plantio, aí você planta, aí você passa um pré-emergente de qualidade, né? Que tem tantos aí no mercado. Depois desse pré-emergente, você vai fazer um trabalho de nutrição nessa cana, vai passar por dois fungicidas ali, né, quando ela já estiver mais alta, ali no começo das águas, né, em outubro, vai fazer 2 aplicações de fungicida e depois, com essa fotossíntese acontecendo, você vai aproveitar e colocar o nitrogênio, né, 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias. Caro é aquilo que não te devolve o investimento. O investimento, né? E acho que um ponto, Marino, complementando aqui, eu acho que essa é uma mudança que não só tem acontecido na cultura, mas também na indústria de insumos, né? Então, quando a gente olha esse posicionamento aí do Juliano, tem levado todas as indústrias a olhar, né, a cana não mais só como um problema isolado, um produto para broca, um produto para maturação, florescimento, mas pensar como um sistema integrado e cada vez mais, eu vou falar aqui pela Corteva, olhar isso de maneira mais holística, tanto que há 2 anos a gente fez a aquisição da Stoller, que é uma companhia que tem um conhecimento muito forte em nutrição, fisiologia. Fizemos recentemente a aquisição também da companhia espanhola para trazer novas tecnologias, olhando exatamente essa discussão, né, não mais de maneira isolada, só o herbicida. Eu tenho que pensar nesse ecossistema como um todo. Né? Manejo integrado. Manejo integrado. E eles têm um produtaço que aliás, tem muitos produtos, mas o Onsugo, por exemplo, né? Você pode falar que colabora demais nessa estruturação, né? Você usa faz tempo o Onsugo? Não faz tempo, mas assim, uso e recomendo. O que acontece? A Corteva, ela traz bastante novidades e a gente vai acompanhando essas novidades. Agora que a gente se aproximou do resto aí, a gente tem acesso às novidades, né? Cada vez mais e vamos testando e trazendo os resultados, né? Mensurando. E acho interessante, você citou um produto nosso, um sugo, que é uma parceria nossa e é um produto desenvolvido pela Embrapa, é uma tecnologia brasileira, né? Tiveram quase 20 anos de pesquisa para descobrir qual micro-organismo que a gente tinha aqui capaz de solubilizar fósforo. E aí permite, né, por isso eu falo desse olhar mais amplo, holístico, permite ao Juliano escolher, às vezes, fontes diferentes de fósforo, permite mudar o manejo de adubação. Então, é esse olhar aí que as grandes companhias têm direcionado. Depender menos da adubação tradicional, né? Depender menos do mercado internacional, toda a oscilação que tem, né? O adubo tradicional, né? E eu vejo que as indústrias, como a Corteva, né, as indústrias sérias, elas vão olhando para as outras culturas e vendo aquilo que dá para aproveitar na própria cultura, né, o que dá para potencializar, buscar uma liberação. Às vezes o produto é ótimo, demora mais a liberação do que propriamente a mudança de cultura, mas tem muita coisa boa por vir. E hoje eu vejo muita coisa desenvolvida para cana, o que era uma raridade antigamente, né? Isso. Muita gente aproveitava um pouquinho de cada coisa, e hoje não, né? Ô, Léo, você tá vendo muito Onsugo, o pessoal tá aderindo, como que... Eu tô vendo bastante no campo, tá? É um produto muito bom.
essa questão de viabilizar o que já está no solo, né? Você não vai ter que levar mais nutrientes, você tem o nutriente no solo, só vai disponibilizar ele para a planta. Você tá utilizando a sua caixa ali um pouco e diminui também a quantidade de fertilizante que você vai colocando no solo. Depende menos também de internacional. De logística, né? De dólar, né? O dólar sobe e desce. O adubo também tem uma logística complicada na época ali da soja. Estamos também, né? Apertado por causa disso. Resgatando, acho que a fala do Juliano, quando a gente pensa em sustentabilidade, um dos temas mais críticos de qualquer cultura é a parte de nutrição, né? O impacto da pegada de carbono, de nitrogênio, fósforo e potássio é muito pesado, né, Juliano? Você como especialista aí do tema. É uma coisa que a gente não é especialista, viu, Edson? A gente é que nem pato, voa, nada e corre e não faz nenhum bem feito. Né? Vamos aprender aqui um pouquinho. Bom, de qualquer forma, sim, com certeza. Nós temos que olhar a cultura como algo perene, não apenas algo que vai iniciar e ter um fim, né? Então, olhando no futuro, nós temos que buscar alternativas que utilizem, né, a caixa do solo, o CTC do solo, que utilize tudo aquilo que tem sem necessitar, né, muitas vezes a gente jogar coisa a mais com metais pesados e outras coisas que podem contaminar o solo. E tem um detalhe, isso causa economia, né, Redson? Exatamente. E acho que nesse olhar, né, e o que eu falei, a gente está olhando muito de maneira ampla, e a gente estava conversando numa das visitas que estava lá com o Juliano, a gente começou a olhar nitrogênio, né, que é um dos itens de super preocupação que se tem, e é uma dessas aí, companhia que eu te falei, que a gente adquiriu na Espanha. Tem novidade aí bacana, né? É uma novidade, deve chegar nos próximos dias. Não pode dar spoiler, né? Ainda não, mas já está em milho, já está em soja, chama o Trisha N, que pega nitrogênio do ar e coloca dentro da planta, né? E aí vem as rupturas que a gente tem, talvez, de pensamento, né? A gente sempre, e tenho mais de 30 anos de formado, a gente sempre pensava em nitrogênio, em fixação biológica, mas você colocava no tratamento de semente, usava nitrogênio do solo, e a maior concentração de nitrogênio está no ar e não no solo. Exatamente. Então, essa tecnologia de conseguir pegar nitrogênio do ar e colocar dentro da planta é muito mais viável do que para a gente era um padrão, né, de usar nitrogênio que já estava no solo, os risóbios aí que soja sempre utilizou, né? Então, é uma mudança e uma ruptura de tecnologia que vem para o setor e reforço. Eu acho que profissionais aí como o Juliano, que vêm de uma cabeça mais ampla, adotam isso, né, de maneira mais rápida, porque o retorno vem próximo, né, nesse equilíbrio que você trouxe. Eu costumo dizer, Redson, que a eficiência e a eficácia dos produtores está principalmente na quebra de paradigma. Marino, se a gente não tiver humildade de aprender com as novidades, com aqueles que sabem mais, aprender com o erro dos outros, para não precisar cometer. Pelo menos se for cometer, comete um erro diferente. Né? Novo erro. Novo erro. Então, assim, se nós não tivermos essa mentalidade, a gente não chega em lugar nenhum, né? A agricultura, ela é extremamente dinâmica, né, Léo? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo ligado ali para aprender e utilizar as novas possibilidades. Eu vejo dessa forma. Ô Redson, essa ferramenta nova aí, ele explica um pouquinho dela, ele é aplicado foliar? Ele hoje... substitui totalmente o nitrogênio? Não. A gente tem discutido bastante esse manejo, né? Esse produto ele é aplicado foliar, né, o Trisha N, no milho e na soja. E o que a gente tem visto com o mesmo nível de adubação, um incremento de produtividade bastante significativa. Aí de 3 a 5 sacos em soja, de 5 a 7 sacos em milho, mantendo o mesmo nível de adubação. E o que a gente tem discutido bastante, né, quando a gente olha principalmente para a cana, existem vários fatores além de produtividade. Então, tem uma pegada menor de carbono que vai possibilitar ter mais CBIOS. Então, isso tem um olhar que é mais amplo, né? Por isso que em cana a gente tem estudado mais, tem trabalhado mais
né? Até porque a gente tem uma diversidade enorme de solo, de nível de adubação, de que histórico você tem. Então é super complexo, mas não, reduz a adubação em tanto. Não, cada situação é uma... Agora, todo produto, né, Léo, queria até que você comentasse um pouco sobre isso, ele é bom se você souber usá-lo, né? Então, por exemplo, se pegar o tricha, você tem que aplicar de manhãzinha, quando o estômago está aberto, né? Ali nas primeiras horas do dia. Né? Fala um pouquinho sobre isso, que você é o especialista. As aplicações, na verdade, tem que ser, igual você disse, nas partes da manhã ou na parte da tarde. Isso seria o ideal, né? Nós não vamos conseguir fazer sempre nas horas ideais do dia. Mas o ideal seria isso sim, na hora mais que tá o clima mais tranquilo. Essas são as horas que tem menos vento, vai dar menos deriva. São essas as principais. Fazer certinho a pensar aplicação na cauda, né? Fazer certinho a cauda. Porque quem né? faz de qualquer jeito faz 2 vezes, né? É isso aí. O pessoal mistura também, às vezes, sem pensar muito, sem procurar o agrônomo, né? Vai formando a cauda ali de qualquer E jeito. depois a culpa é do agrônomo. É do agrônomo e do produto, né? Do produto. Ele acho que esse é um ponto interessante porque às vezes o produtor, né, ele briga tanto por R$1 ou 50 centavos de diferença, às vezes, de preço entre produto A e B, e na hora da aplicação não segue os cuidados de umidade, temperatura, vento e jogou fora metade do que ele estava aplicando. Né? Eu vou dar um dado interno meu aqui, Marinho. Partindo para essa linha de raciocínio, nós gastamos 27% em produto, 47% em operação. Então, às vezes a gente economiza esse R$1 do Redson no produto e olha o gargalo da operação. Quando você pega uma operação de colheita, por exemplo, outro dia eu estava dando uma estudada lá, você tem um gap ali de 10, 15 horas de trabalho, que a máquina fica parada, que poderia estar rendendo e trazendo, né? Então o elevador tem que trabalhar pelo menos 15 horas, tem que entregar pelo menos 600 toneladas por dia para fechar a conta, né, no azul, entre outras questões. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente economiza em produto e o problema não é o produto. O problema está na operação, né? O problema é a faquinha da colhedora que está cega arrancando a soqueira, né? E Juliano, acho que é super legal você trazer dados, né? Coincidentemente, hoje eu estava vindo e estava em Campinas e vim ouvindo um podcast que não tem a ver com o setor agrícola, mas tem a ver com sustentabilidade e trazendo exatamente essa discussão, né? A gente tem e só vai ter sucesso para frente quem tiver as decisões baseadas em dados. Né? O momento do achismo, né? Eu acho que eu sou bom, eu acho que eu produzo bem, eu acho... Tem que se basear em dado. E trazendo aqui da tua fala, você fala assim, tem o maior TAH do Brasil. É dado, é fato, né? Então, o teu manejo tem gerado resultado. Super parabéns aí por essa conquista. Somos aprendizes, viu, Redson? Se não poderia acontecer esses números sem a ajuda da Corteva. Então, sinta-se parte, né, dessa conquista e também da nossa querida Copercana. Então, você vê como é interessante, né? Como o trabalho em conjunto, ele gera esses resultados. Agora, a sustentabilidade é muito mais do que isso. Eu acho que a gente ficaria aquelas 6 horas do seu último podcast. Né? Falando em sustentabilidade. Hoje, lá na sua operação, qual que são as maiores dores? Pensando em praga, pensando em mato? Olha, tem bastante... que tá te tirando o sono, Juliano? Tem bastante dor, viu, Marina? Mas a gente lida bem com elas. Nós temos todas as pragas, catálogo completo, só que controladas. Né? Então eu tenho esfenóforos... Esfenóforo você faz o quê? Que hoje é o mais... foco, né? A gente faz corte de soqueira, né? E se eu tivesse a vinhaça, eu até ia experimentar aquela operação, né? De lavar o rizoma, né? De lavar o rizoma. Junto com... Mas hoje a gente faz corte de soqueira. Mas, assim, nós temos o esfenóforo, nós temos o pão de galinha, tem a cigarrinha, tem a broca, mas tudo controlado. Tem o nematóide, tudo controlado. Até um dos que saiu do controle, né? Que foi o nematóide na última safra, achei interessante isso. A fazenda teve 115 de TCH na média, né, 3 anos e meio de corte, de idade média, então ela teve 115 de TCH. O nosso solo lá é tipo C predominantemente, né? E aí eu falei, então não deve ter nematóide. Aí o pessoal foi fazer o
o estudo, né, a análise, deu 54 mil de nematóide. Eu falei, mas não é possível, tá errado esse dado, acho que puseram um 0 a mais. E aí eu fui fazer uma trincheira lá, pegamos a raiz, né, para ver como que tava, e realmente. Só que ela tinha tanta raiz que tinha comida pro nematóide e pro desenvolvimento. Olha que interessante, né? Como você gera valor quando você investe no canavial, né? Para esse fenómeno, você já está fazendo 2 aplicações ou faz uma? Em alguns casos eu faço 2, mas só quando há necessidade. Tudo tem que ser medido, né? Tudo tem que ser medido. Mas o esfenóforo, você só resolve ele na reforma do canavial. Você tem que erradicar a soqueira, você tem que ter o time certo, tem que passar algumas gradiações. E mesmo assim você vai conviver com ele, mas em menores níveis. Para conviver, né? Para conviver. Não tem que pensar em... Mas tem alguns dados que erradicando soqueira, fazendo aquele time certo, na época certa, virando para cima, né? A raiz, você controla e deixa a infestação aí de 0,5%, 1%, né? O que é uma coisa bastante de convivência ali. Diferentemente, por exemplo, de uma gradiação, que aí você passa a deixar 3%, 4%, né? Só com a gradiação. E é legal esse ponto, né? Porque a gente sempre fala isso em qualquer sistema, que é manejo, né? Então, o inseticida por si só não vai conseguir ter uma eficiência que resolva totalmente o problema, né? E assim para diversos outros segmentos. Então, qual é o manejo que você adota, né? E acho que para esfenóforo é um caso, o grama-seda é um também que é super discutido. Se não faz um programa de manejo, você não vai reduzir o problema ao nível de convivência ou às vezes zerar, né? E quando a gente fala em praga, Edson, Léo e Marino, a gente está falando em praga de solo, mas existem também as ervas daninhas, né? E aí a seletividade dos agroquímicos, né? Dos herbicidas, né? Pré-emergentes, ela tem aumentado cada vez mais, melhorando o nosso canavial, porque a fito é um problema, e não apenas a fito amarela, a fito verde também, né? Porque às vezes a gente acha que a cana está desenvolvendo normal, ela fica travadinha ali, então a Corteva sai na frente nesse aspecto, né, Redson? Ela está com um portfólio bastante interessante de herbicida, né? A gente teve lá na Herbay, lá na vitrine tecnológica, lá com o pessoal. Tá muito legal a parte de herbicida. E a gente traz, Marino, um produto novo, né, que nós começamos o ano passado, que é o Linear, que é um herbicida que vai para mamona, mucuna, que é uma das grandes dores que o setor tinha, né, trazendo essa discussão. Áreas de laranja, né? Posso dar um testemunho? Opa! Eu fui uma das primeiras áreas aí a fazer o Linear, Lucas Ferrari, Marina, um abração para vocês aí. Eu fiz 100% da minha área, eu tenho um problema de mucuna muito grave lá. Era de laranja, né? Não, mas eu não tinha. Não, colhedora que trouxe. Colhedora é plantadora. É o manejo que a gente fala. É o manejo da mucuna. E eu usei o Linear em 100% da área, a Marina, o Thales me convenceram ali, o Lucas veio acompanhar, o Redson deu todo o suporte. E tive resultados extraordinários. Antes nós não tínhamos tantas alternativas, né, para mucuna, porque ele é realmente seletivo, ele não deu nenhum tipo de fito no meu canavial. É claro, né, como todo herbicida, você precisa aplicar da forma certa, na época certa, ele tem alguns escapes, né, como todo herbicida, só que melhora muito o manejo. O que você tem que pegar em pós depois com 2,4-D e picloré é muito menor. É muito menor, né? É muito menor. E como foi esse teu manejo da mucuna? O manejo da mucuna, a gente... Você quer saber como foi a operação? Isso, a operação. O manejo da mucuna, a gente aplica, né, ali no pós-colheita, né, na soca. Você faz o mapeamento das áreas de mancha? Faz o mapeamento das áreas de mancha, mas você aplica total, não no variável. Total. Porque ele é seletivo, né? É. Então você pega as áreas que tem uma área mais contaminada, você aplica ele. E aí, se escapar alguma coisa, você pega em pós depois, mas escapa muito menos, né? Então, o linear você pode usar tanto no plantio... Ou linear também no pós depois. Também é possível. Ele também é possível, ele também tem essa... Porque ele tem 3 moléculas, né? Isso. São 3 moléculas, e uma delas tem contato. Aí é contigo, né? Explica um pouquinho do linear. Eu acho que eu sempre brinco aí sobre o linear, porque assim, a versatilidade que ele tem, que vai nesse modelo de você fazer um pré-emergente da erva daninha com a cana germinada ou não, e até uma pré-colheita, né, caso tenha escapes ou coisa do tipo, ou até áreas que não levaram a primeira aplicação. Então dá uma versatilidade, e eu acho que essa é uma discussão que a gente, pensando com a cabeça do produtor,
né, de produtos que você consegue ter dentro do teu almoxarifado e que atende em diversas situações, né? É um apaga-fogo geral, né? Versatilidade. Versatilidade. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem aí para ele, né? Não, para chuva, para seca, para cana-planta, para soqueira. Então, tem sido para a gente aí uma curva de uso e de crescimento impressionante aí para o linear. Obrigado aí por ter testado. Não, bom demais. Muito bom o produto. E tua percepção no linear, né? Eu vi ele algumas vezes no campo. É um produto que, principalmente na região de Matão, área de Mucuna, é o que não falta para usar linear. E não é em Matão, não. Eu faço de Jabuticabal até Novo Horizonte. Essa faixa inteira é infestada de mucuna, muita mesmo. E é um produto que veio para suprir um gap que não tinha, né? Porque antigamente os produtos que tinha para mucuna, todos tinham que ser usados na época seca. Uhum. Se usasse na época úmida, trava a cana, dá aquela fito não aparente, mas trava. E o linear veio para dominar o mercado mesmo. E a tal da mucuna é danada, né, Léo? Ela sai com a cana alta, porque o melhor herbicida do mundo é a sombra, né? Só que o que acontece? Ela sai na sombra, ela busca a luz e vai, e aí quando dá aquele cacho lá, né, que parece uma mini banana, né? Sementona desse tamanho. A semente dela é muito robusta. E aí brota bem do fundo, né? De 15, 20 centímetros. É complicada. E acho que voltando sempre na história do ecossistema, é a dor na colheita, né? Então, é o grande problema aí, a colhedora, ou seja lá, atrapalhar a colheita, ou às vezes não perceber e a colhedora disseminar aí a mucuna, né? Então, eu sempre volto nessa discussão que é olhar de maneira integrada, olhar um manejo, né? Não dá para ser isolado, né? Mas linear também pega mamona, né? Também pega mamona. Isso. Sempre com parceiro, né? Nunca sozinho, né? A gente tem trabalhado com bastantes misturas, né? Para exatamente atender, já que ele tem toda essa versatilidade, atender diversas situações, né? Então, posso ir com Tebuturon, com Combine, posso ir com Quat, posso ir... Então, dá para trabalhar ele com bastante coisa. E ali, o que acontece? Tem até as plaquinhas lá. Você não tem foto da plaquinha, né, mano? Não fiz, eu lembrei hoje. Puta merda. A gente manda depois. A gente fez as plaquinhas ali junto, né, para ver qual aplicação é, qual produto é, e tem vários testes ali da Corteva, inclusive, para ver os resultados. E todas as combinações saíram bem. E eu acho que isso, Juliano, vou só fazer um complemento, né? E fiquei encantado na visita, porque o Juliano tem um manejo com diversas moléculas dentro da lavoura, né? Então, não é só um produto. Então, realmente trazendo, né? Cada produto tem sua característica, seu benefício, seu ponto, às vezes, um pouco mais de dor, e é possível você desenhar o melhor manejo. Então, isso me chamou muito atenção na propriedade dele, né, esse manejo que vai desde os nematicidas, né, com diversos nematicidas, dependendo da situação, entre biológico e químico, diversos herbicidas. Então, acho que é um exemplo a olhar e seguir, né, que não tem uma receita de bolo pronta, né, aquela bala de prata que resolve tudo. Né? É a utilização do portfólio com inteligência, né? Ele trata cada talhão específico, né? Não uma fazenda vai lá e aplica tudo. E como que você faz isso? Você primeiro guarda dados? Primeiro você mede, né? Tudo que é medido fica mais fácil de você executar um plano de ação, né? Então, como a gente mede todos os talhões para saber o que está acontecendo, nós vamos dar o remédio para aquele tipo de doença, né? Você não vai dar um remédio de gripe para quem está com dengue, né? Você tem que seguir o caminho. Então, essa é uma coisa que a gente trouxe do mundo corporativo, né? Então, a gente tem que ter o diagnóstico e a ação sobre o diagnóstico. Lá da confecção, lá do seu pai. Eu, na verdade, meu pai foi um dos meus maiores professores, mas eu trabalhei pouco tempo na Elite, né? Eu fui estagiário da Predileta Alimentos, depois acabei subindo lá dentro, fazia a Cial, fazia as feiras internacionais, aprendi muito, né? Alô, pessoal, Bruno Trevisanelli, Zezé, um abraço para vocês também. E aí, aprendi muito, né? E depois eu fui fazer minha pós lá nos Estados Unidos, aí eu voltei na confecção, trabalhei e já vim para a cana. Então, a cana foi uma mudança de cultura, mas deu para trazer um pouco das empresas que eu trabalhei, do mundo corporativo, para poder aplicar no campo, né? Processo, né? E desenvolver métodos e processos. Né? Métodos e processos e respeitar, né? O tempo das coisas. Como eu disse, para chegar nesses resultados não é de uma hora para outra. São anos de construção. É 1 minuto de inspiração e anos de transpiração.
né? Não basta a inspiração, você tem que seguir. E aí não adianta, não é você sozinho, a equipe tem que estar engajada, né? Seus profissionais, o operador, o gerente de operação, o menino da aplicação, sempre com sustentabilidade, né? Pensando nos EPIs, essa é uma parte que a gente... É um valor inegociável para nós, né? A questão da sustentabilidade. O time trabalhando em conjunto dá bons resultados, né? Sim. Ô, Juliano, vamos contar um pouquinho da abelha, do teu apiário lá, que é muito legal, né? Tá a cana aqui, aí tem a boca da mata, né? E já o apiário ali do lado, né? A abelha tá famosinha, viu, Rezo? eu faço até o melzinho ali para dar pro pessoal, né? Muito bom, mel. Então, a abelha toda manhã com limão. A abelha fica na reserva legal, do lado do canavial, né? Então, fica 5 metros do canavial, para mostrar que dá para coexistir, né? A abelha e a cana, elas não precisam ser necessariamente inimigas, né? Então, você tem mel de extrema mel de qualidade ali, né? Que você tira e vive o ecossistema. A abelha tem um papel muito importante dentro da natureza, né? Na polinização. Ela é incrível, né? A organização das abelhas é realmente impressionante. E nós trouxemos, eu tenho um dos funcionários, né, o Mauro, queria mandar um abraço para ele, 43 anos com a gente, né? Uma vida. O Maurão ele tem esse hobby, né, de apicultura, e ele começou ali, isso na época da laranja, a gente trouxe para a cana e algo que desenvolveu-se, né, com o tempo, né? E uma curiosidade, a abelha, ela não pode ficar em APP, tá? É multado se ela ficar em APP, ela tem que ficar em reserva legal. Ah, é? Tem essa consideração da lei também, descobri recentemente isso. Ainda bem que ela só tá na reserva. Exatamente. Você ser multado por criar abelha, né? Exatamente. E acho que um ponto super importante, né, Júnior, você traz, até que a gente falou um pouco desses mitos, né? É lógico que, eu sempre falo, todo inseticida elimina inseto. Mas a indústria, a gente investe muito em pesquisa para achar produtos que conseguem conviver com abelhas, com minhoca, né? E às vezes a gente escuta algumas notícias que tem muito mais a ver com o mau uso, o uso indevido, a forma incorreta de aplicação, e especialmente para abelhas, às vezes até disputa de áreas, né? Porque eu busquei estudar bastante abelha no passado, porque é um modelo de forragem similar se discute de pecuária, né? Então, quantas colmeias você tem por área, quando você aumenta a população, cai produção, então tem uma discussão, e é possível você ter essa produção equilibrada, né, com harmonia. Você tem, eu tive a oportunidade de ver lá, fiquei encantado. Gostou também do meu, Reto? Espetacular, já acabou faz tempo. Então, ter a cana e ter a abelha do lado. Então, assim, é possível conviver respeitando todas as práticas que são obrigatórias, né? E isso não só para a abelha, mas também que você trouxe aí para os aplicadores, todas as preocupações de EPI correto, né? Então... Eu queria pegar esse link e falar um pouco sobre a reputação do agro. Eu acho que é importante. É uma das bandeiras que eu ergo, eu defendo, acho que é público, né? Tá no LinkedIn aí, todos sabem, né? Pega, por exemplo, o ano passado das queimadas, Marino. Incêndios. Né? Os incêndios, né? Que a mídia chamou de queimada. Então. Assim como fala agrotóxico ao invés de agroquímico, né? Então, assim, o produtor de cana, ele não queima a cana há muito tempo, né? E ele ficou taxado como responsável ali isso é terrível, né? Um atentado, né? Não ficou provado, mas um atentado que aconteceu na quinta-feira, né? O cara coloca ali milhões de reais enterrados no solo, ele perde esse produto, ele perde suas aplicações. Uma cana que ia ser colhida, por exemplo, em setembro, passa a ter que ser colhida em junho, julho, na época que houve o incêndio criminoso, né, ou acidental, enfim, não sei qual que é o melhor termo, mas isso jamais, né, o produtor ele jamais teria essa intenção, não é nem interessante. Hoje, os estudos modernos trazem que o manejo com cana crua é muito melhor do que o manejo com a cana queimada. Tá bom, você resolve alguns insetos ali, algumas pragas de solo, mas você cria outros problemas, você perde matéria orgânica, você perde umidade da palha na rebrota, ainda mais em tempos secos como nós estamos, você destrói a microbiota, tem uma série de questões, né? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né, Marino? Com certeza. E o Léo pode dar um testemunho aí, porque
a área de vocês lá queimou bastante, né, O Léo? ano passado foi... Sertãozinho foi feio, né? Sertãozinho inteiro pegou fogo ano passado. Eu dei sorte. E foi pegou. bem programado, porque foi nos pontos, mas isso não vem ao caso. Inclusive sedes, né, de um monte de fazendas, sedes antigas, de famílias que pegou fogo, perderam, né, Aliás, animais, né, em Dumont, tem o caso do amigo meu de Dumont, que perdeu todos os carneiros dele, pegou fogo em todos os carneiros, então é uma coisa assim, hoje você relacionar o fogo ao produtor de cana é um absurdo, é uma coisa totalmente fora de contexto, né? Aliás, o que não morreu queimado, morreu de geada, né? Ano passado foi um ano interessante para o produtor. O produtor pegou geada em algumas regiões, queimada e seca, né? Canavial tem que ter... depois o inverno quente também. E depois o inverno quente. O inverno quente. E como que você passou tudo isso para você produzir 17 toneladas de açúcar por hectare? Esse período todo? A hora que eu descobri, eu te conto, viu, mano? Na verdade, é como eu te falei, é um trabalho de integração. É um manejo integral. E outra, tem um detalhe, tá? Não é que esse ano vai ser ruim. É que nós temos... Nem que o ano passado foi ruim. Nós tivemos referências muito altas, né? De 21, né? 22, né? O Botão fala que ele põe os iBolt exatamente, ali, né? Exatamente. Então, assim, se você pegar os anos normais, mas é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de ciclo, né? Ciclo. Então, por exemplo, o que eu fiz no ano anterior? Eu fiz aquela escarificação na linha, né? Com o subsolador quebrando a entrelinha, e aí deu uma chuvinha, acumulou essa umidade ali na área da raiz e suportou melhor a seca. Foi isso que eu fiz de diferente, além dos meus tratos normais, né? Então, eu acho que é uma combinação de fatores que trazem esse processo. Eu coloco tudo na internet, eu não guardo segredo, não. Eu acho que conhecimento serve para ser compartilhado. Meu manejo está inteiro lá para o pessoal fazer igual. O pessoal acessar o LinkedIn, né? Ou criticar, é isso. E acho que esse é um ponto que me encantou na visita à sua propriedade, porque na agricultura tem fatores que realmente são incontroláveis, né? Que você comentou, se vai chover ou não, se vai ser mais quente ou menos, né? Mas o que dá para fazer para preparar caso venha esse tipo de intempérie, né? Quer dizer, o que dá para fazer se for um ano seco para que eu tenha mais raiz e consiga resistir mais à seca? Que se vier chuva é bom. Que se vier chuva é positivo. Então, eu acho que o que eu vi lá na tua propriedade, né, isso me encantou nesse aspecto, porque você podia sentar e reclamar porque foi seco, né, e a gente é uma tendência, né, de extremos maiores, né, a discussão nossa de aquecimento global, de mudança de clima, de extremos maiores, cada vez mais quente, cada vez mais frio, cada vez chuvas com altas intensidades e com menos intensidade. Então, o que dá para preparar, o que dá para fazer para ter quase como um seguro, né, para essas intempéries que vão acontecer, né? Pode ser intervalos maiores ou não. Acontecer. Ô, Léo, os produtores que você atende, eles já estão abrindo a cabeça igual a visão do Juliano? Ou o pessoal ainda está mais... Vamos pôr uns 70% hoje, já são cabeça aberta hoje. Já buscam tecnologia, investimento para ter o seu retorno, né? Não é brincar de plantar cana, é um negócio, né? Outra falsa sensação, né, Léo, que o pessoal tem é que a cultura da cana ela vai sozinha, né? Você planta, deixa, ela cresce, você colhe, é uma cultura fácil. Não é uma cultura fácil, né? Se for levar a cana para o jeito que tem que levar, ela tem diversas operações, timings, truques, enfim, é complexo. Você falou um negócio certo, time. Isso é o que mais pega. Não adianta você fazer e fazer na hora errada, você tem que sempre fazer na hora certa. Exatamente. E quando a gente fala em sustentabilidade, né, nós temos as certificadoras, né? No caso, a gente, por exemplo, lá nós conseguimos nos tornar um dos primeiros aí Saiouro da cana, né? Saiouro... Explica o pessoal que é Saiouro, que eu também não sabia. Né? Tá. O que é? O SAI é uma certificação, né, uma autoavaliação, mas que, claro, auditada, né, pelos órgãos, né? Então, é uma certificação que certifica a propriedade. Ela é extremamente completa, ela é válida em 40 países, né? E nós somos Bom Sucro também. Certifica até a fossa.
Tudo, absolutamente. Até o cavalo que você cuida ali, está usando a luva biológica ou não, com resíduo, tem tudo, né? Tem tudo. E o Bom Sucro, nós somos também, através da associação, né? Que certifica a cana, né? Então, o SAI, ele tem bronze, prata e ouro. Nós conseguimos o ouro, né? Que é o ápice da certificação. E o bom das certificações, Marino, é que ela mantém a gente na linha, né? Quando a gente participa de certificações, você tem uma autovigilância, né, Reto? Então, você não deixa o nível cair, você se mantém, né? Aliás, queria dar um abraço aí pro pessoal da Socicana de Jaú, viu? Pessoal que também está se tornando aí Bom Sucro, né, nas próximas safras. Guilherme, Romão, grandes amigos e aí referências, né? Guilherme Longo, Romão, são referências na sustentabilidade muita também. Muita matéria com o Romão já. Ô Juliano, e você falou em retorno sobre investimento. Certificar traz retorno sobre investimento? Depende do que você considera retorno. Para mim, traz. Mitigação de risco é um retorno direto. Qual que é o preço da paz? De você colocar a cabeça no travesseiro e a hora que chegar o carrinho lá do Ministério do Trabalho, você está tranquilo. Sim, né? Isso aí. Quanto custa uma multa? Um lixinho fora do lugar numa fiscalização é R$5.000. Né? Então, a mitigação de risco. Reputação é outro retorno. Atração de talentos, né? Então, por exemplo, a empresa que busca sustentabilidade, ela acaba sendo um alvo dos talentos se aproximarem. Você pode ter acesso de linhas de créditos mais baratas, como é o caso de algumas empresas, algumas instituições financeiras que dão crédito taxas melhores para aqueles que são certificados. Você pode comercializar, né, os créditos da Bom Sucro, né? Eles são comercializados. E em breve, muito em breve, é uma questão de tempo. Eu tenho certeza que sim, eu só não sei quando. A indústria vai acabar remunerando também, não tem como. Vem do consumidor, né? E aí essa demanda vem do consumidor, passa pela indústria e chega... Tem o Renovabil agora para o produtor, né? Exatamente. Que também acho que já deve começar a trazer alguma coisa. E com certeza, né? Eu acho que é um caminho, ainda mais falando em cana-de-açúcar, né? Que produz etanol, produz energia limpa, né? E queria reforçar aqui, Marino, acho que tem 2 pontos aqui que o Juliano trouxe, que é muito interessante e volto na discussão de ruptura e mudança, né? A gente tinha num passado, né? As empresas escolhiam os profissionais, né? E hoje, essa nova geração, né, os profissionais escolhem as empresas. Então, a gente vê muito isso dentro dos processos de seleção e contratação da Corteva, e você pergunta para algumas pessoas, assim, você trabalharia na empresa X? Não. Uhum. E aí, esses valores, né, que são relacionados a essa visão de futuro, e isso me encantou muito na visita lá no Juliano, que independente das certificações ou dos processos, o compromisso de entregar um amanhã melhor do que ontem. E isso, para mim, me encantou conhecendo ele, a família, a esposa, os filhos, que é esse olhar, que é a responsabilidade social que todos nós temos, seja qual for a empresa, seja qual for o ato mais simples ou mais profundo e complexo. Parar numa faixa de pedestre até Exatamente. Uma certificação internacional. Né? Obrigado, Reto. Você acabou de tocar num valor inegociável para nós. Nós somos seres passageiros na Terra, né? A gente, uma hora ou outra, nós vamos bater as botas, não vamos, mano? Vamos. E aí que vai demorar bastante. Eu já fiz 45, agora eu brinco que tô chegando à metade da vida. Eu também, eu rodei murcho, mas ainda acho que tem uma boa rodagem. Mas assim, que acontece? Nós temos que deixar para os nossos filhos e netos. Aliás, tem uma família maravilhosa, eu queria mandar um beijo para os meus familiares, minha esposa, Nayara, minha filha Lorena e meu filho Theo, né? A razão do meu existir. E assim, a gente quer deixar um mundo melhor, né? A gente quer deixar um mundo melhor, e o agro brasileiro, ele é muito melhor do que dizem que ele é. O agro brasileiro, ele tem que ocupar, de fato, o lugar que ele tem por direito. O agro brasileiro, ele é sustentável. A gente compra 100% de uma terra, pode usar só 80%. Isso no estado de São Paulo. Dependendo do lugar, você pode usar 20. 20, a Amazônia é 20. Exatamente. Nós
respeitamos o colaborador, nós pagamos em dia, a gente tem compaixão, o brasileiro tem um coração enorme, procura ajudar. Isso, claro, na maioria dos casos, né? Nós fazemos de forma correta, a gente não desmata, pelo contrário, a gente produz convivendo com a mata e a gente precisa reconquistar essa reputação. Para você ter uma ideia, né? Eu vou estar com o pessoal agora ali na WABCG, né? Junto com o pessoal da Orplana ali em julho, que vai acontecer. A WABCG... A beterraba é 20% do açúcar global. Eles fazem mais barulho que os 80% que é a cana. E nós vamos lá justamente para tentar melhorar esse cenário, né? Então, olha que interessante, 20% tem um marketing muitas vezes melhor do que os 80%. Não, nós temos que... E aí lá na Europa não tem reserva legal, não tem APP, não tem... Exatamente. O código florestal que a gente tem aqui. Mas aí quando vai lá na Austrália, na WABCG, o discurso é bonito. Então a gente tem que entender também, respeitar, não ter o complexo de vira-lata, né? E saber que o agro brasileiro, ele é maravilhoso, a gente precisa defender ele, né? Com certeza. Falando em capacidade, em produtividade, Juliano, vamos chegar agora no cenário de hoje. Como que você está fazendo para plantar cana nessa secura aí? Rapaz, essa é a pergunta difícil de responder. É que assim, a gente planta do jeito que dá, né, Reto? Essa é a realidade. Bom, primeiro plantio mecanizado. 100%. Esse ano... Máquina automatizada. Esse ano, 100% plantio mecanizado, com máquina automatizada, nosso parceiro... Pode fazer merchan? Opa, Parceiro Mário Lemos, aí um abraço, tá? O cara trabalha bem demais, né? E aí, quais são as vantagens do plantio mecanizado? Ele abre o suco em terra e já fecha, não perde umidade, não fica com aquele suco aberto do dia para a noite, ou às vezes até um dia ou dois, dependendo do tamanho da área. Isso é terrível. Porque parece que não, mas seca absurdamente. Então ele já abre, trata, aduba, trata muda, para podridão do abacaxi, tudo fecha e já mantém a umidade. Então plantio mecanizado, além da dor de cabeça ser bem menor, né, ele traz essas vantagens já no processo. E além disso, né, a gente está pegando essas poucas mangas de chuva que está tendo. Então, aproveita por exemplo, eu estou preparando meu solo agora para plantar, já plantei uma parte, estou plantando em etapas. O arado não está mais entrando, eu paro, espero chover, vou continuar. Preparou, vamos aproveitar a brecha e plantar. Ano passado, para você ter uma ideia, nessas produtividades que a gente teve, a gente chegou a plantar em maio, cana. Que não pegou chuva, mas que tinha essa resiliência, pegou muito pouca chuva, e tinha essa resiliência de suportar e ter uma brotação adequada. Certo. E muda? Como que você faz o teu manejo de muda? Muda, para mim, é onde começa tudo, né? Então, nós temos que ter uma muda adequada, com 10 meses ali, né, no tamanho adequado. Então, o manejo de muda é importantíssimo. Sanidade de muda. Então, pega a sua muda, manda para fazer uma análise de raquitismo, uma fitossanidade. Você vai investir ali, no meu caso, eu reformo com 7 a 8 cortes, né, meu canavial. Então, você vai investir ali 7, 8 anos, né, no caso... dinheiro ali, você não vai prestar atenção naquilo que você está usando de muda, né? E muda não necessariamente a idade de corte, tá? Eu já usei mudas antigas que deram resultados incríveis. Você chegou a ver, né? É nono corte ali, a muda? A mudinha de nono corte, que lá nem eu acreditei, viu? Mas mandei fazer análise, tava tudo bonitinho e tal. Plantou, você viu o canão que deu, né? Aí você pega, então, da sua área mesmo, a muda. Da minha área. Se precisar manejar com maturador para segurar, uma dose mais baixa de maturador, você segura, ou se não, se não casar, né, tem alguns manejos possíveis, tem gente que roça, tal, eu prefiro manejar no maturador, né, então você maneja no maturador, se não casar a época, e procura plantar com ela no tamanho ideal, né, que ela esteja no tamanho ideal para que seja aproveitado o máximo possível, ver a qualidade da gema, emborrachar o sistema de colheita, né, para não danificar as gemas e ter uma brotação prejudicada, né? E aí usar bons produtos também, né, Reto? Não adianta só. Tem que usar. Hoje a Corteva de plantio, o que ela traz para o mercado, Reto? A gente começa no plantio, que a gente falou aqui do solubilizador de fósforo, né, com suco, no suco de plantio. A gente tem a linha de fungicida, né, com approach também aplicado no suco de plantio, ou depois foliar. Vem toda a linha de herbicida, né, que vai combine, quat, linear, que a gente falou. Então a gente tem uma linha bastante completa aí que consegue
atuar em algumas demandas, em alguns manejos dentro da cultura. Queria também aproveitar um outro merchanzinho, depois vai ter boné, hein, Red? Opa! Não, esse é gratuito, viu? Esse ano, na área nova, minha área de expansão, né, dentro da área própria... Era de eucalipto, não. Era seringal. 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 A gente mandou as máquinas lá, fez cavaco, né, aí tira as raízes, destoca tudo e aí prepara para o primeiro ano que vai ser de cana. Como eu perdi o time, justamente, né, Léo? Ela brotou, não chovia, eu não ia aplicar o herbicida antes de nada de umidade, ele ia evaporar no ar, né, do jeito que estava seco. Aí deu a brechinha, eu usei o Combine, porque o Combine ele é extremamente seletivo, ele não das fitos a menor, né? Uhum. Então ele vai me ajudar muito nesse processo. E acho interessante eu pegar a tua fala aqui, a gente discute muito isso dentro da Corteva, que não se despreza o passado e como é que se navega, né, entre produtos às vezes um pouco mais antigos, tecnologias atuais e tecnologias de futuro, né? Então, volta aí nessa discussão do ecossistema, do manejo, que você tem produto para cada situação específica, né? Combine é um produto de muitos anos dentro da Corteva, mas que continua sendo um produto importante em alguns momentos de manejo. Então, essa visão e essa capacidade aí do produtor que o Juliano tem de achar exatamente o produto correto no momento correto é que faz a diferença para as 17 toneladas de açúcar por hectare. Esse encaixe, né? Edson, dentro e fora da Corteva, né? Você pegar para glifosato, olha quantos produtos que até hoje a gente precisa subsistir. Então, não pode menosprezar só porque é antigo, né? Exatamente. Às vezes ele tem um espaço que se encaixa, né? Tá velho, mas tá pago, né? É lógico que hoje as novas tecnologias, elas têm uma pegada muito mais do ponto de vista de sustentabilidade, de doses, né? Sim. Quando a gente fala de um Combine arredondado, 2 litros por hectare, você vem para um quat de 100 gramas, né? É a adequação da dinâmica do mercado, das demandas, das exigências que se tem, assim, para diversos segmentos, né? Mas cada produto dentro do seu espaço, dentro do seu segmento, com a melhor entrega possível. E aí vai esses conhecimentos seu de estar lá no dia a dia, estar junto do agricultor, trocar informação, um trabalho que a Coopercana faz espetacular. E eu costumo dizer, de forma corporativa, que, por exemplo, não adianta você ter uma indústria do nível da Corteva, por exemplo, que vale a pena, né, se aproximar, qualidade absurda, e não ter uma equipe que consiga passar essa mensagem, né? Exatamente. Então você tem que ter lá a nossa querida Marina, né, por exemplo, que faz um trabalho incrível, o Thales ali no campo, demonstrando todos os potenciais, testando junto com o produtor, medindo os resultados, né? Isso faz toda a diferença. Porque às vezes eu tenho uma Ferrari, mas não tem piloto, né? Eu preciso ter uma pessoa ali para me direcionar, né? Para saber e estar junto, medir. E esse feedback do campo para a empresa, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque é ele que vai remodular até o P&D da companhia. Exatamente. Ali na melhoria dos processos, né? E Marino, o que você trouxe, né, você e o Léo foram a campo ver resultado, né, ver Sim. experimento, ver o que está sendo desenvolvido. Isso para a gente é espetacular, porque o que o João falou, é uma oportunidade de refinar, né, o conhecimento, realmente se aquilo que a gente está desenvolvendo, investindo, pensando, faz sentido com o que atende como demanda e acelerar essa transferência de conhecimento, né? Então, isso... Eu não vou contar só a história bonita, né? Eu vou contar uma história triste, mas que, por exemplo, o Léo me ajudou, né? Claro que a gente não vai citar as variedades, mas às vezes a gente acha que planta determinada variedade e planta outra. O Léo me alertou, por exemplo, uma vez, né, no canavial, eu achei que era uma variedade específica, ele falou, não, essa é outra ribeza, e aí o manejo é diferente, a forma de colheita é diferente. Então, olha como é importante a humildade de você rodar com técnicos, né? Que conhecem e que te dão a visão do negócio. Obrigado, viu, Léo? Até hoje a gente colhe fruto do E até parou com ela. Então, a gente... porque ela não era adequada ao nosso tipo de solo, exatamente. O seu manejo para a época de colheita, tudo certo. Isso, exatamente. Ô, gente, acho que a gente tá... Já a prosa para mais de metro já foi um metro. Já rendeu bastante, né? Eu acho que a gente poderia ficar mais, mas guardar um pouquinho de informação para novos podcasts, né? Acabar com o repertório. Sintam-se convidados para voltar aqui. Obrigado. Vai chegar agora o momento de feira também, a gente vai fazer bastante trabalho. Como vocês falaram,
A Copercana sempre se preocupou demais em disseminar o conhecimento, né? Antes com a revista Canavieiros, que hoje ela está com 20 anos de estrada, foi a primeira cooperativa a começar com uma revista, e hoje não é só uma revista da cooperativa, mas uma revista que traz conteúdo técnico, que é distribuída no Brasil inteiro. A gente imprime 30 mil exemplares, é um investimento que a cooperativa faz, entrando agora no digital, com o podcast, com ações em redes sociais. Então, é um trabalho que a gente faz para a cana-de-açúcar, não é só para o cooperado, pegando o conhecimento da equipe técnica da Copercana, que sabe demais, né? O Fred escolhe cada agrônomo ali a dedo do time dele, né? Então, é um trabalho que a gente gosta de fazer, né? Eu, pessoalmente, eu fui fazer jornalismo pensando em ser repórter esportivo, né? Cronista esportivo. A partir do momento que eu entrei no mundo da cana, acho que igual a você... Continua no campo, né, mãe? Continua no campo, não é no campo do futebol, mas no campo na lavoura. Não tem nem futebol sem agricultura, né? Não tem. Tem a grama. Só da gravinha. Então, eu vou pedir para vocês agora fazer a consideração final de vocês, né? E a gente encerra aí o podcast, que acho que a gente trouxe bastante conteúdo, né? Edson, por favor. Pode começar, Edson. Vamos lá, eu queria, Marino, agradecer aqui a Copercana, em nome do Frederico Dalmásio, sempre é um parceiro e traz para a gente as discussões, essa linha de ouvir o que está acontecendo na ponta. Então, super obrigado aí por permitir que a Corteva esteja junto. Deixar essa mensagem, né, do olhar mais amplo. Então, toda vez que a gente pensar num manejo, né, e a Corteva tem essa hoje grande força, né, a gente começa lá no nutricional, né, até quando a gente falou do plantio do Juliano, a gente tem toda a linha da Stoller, né, que hoje é uma companhia da Corteva de nutrição, de fisiologia, né, o Stimulate, um produto de muitos anos de mercado. A gente tem a nossa linha de cana, uma companhia muito forte do ponto de vista de soja, milho, amendoim e outras culturas, e o braço de semente muito forte com a Pioneer e Brevante, né? Então, Corteva está no dia a dia do agricultor, tem capacidade de atender boa parte das demandas, e a gente se dispõe, tá, a recebê-lo também na nossa estação de pesquisa para que você conheça um pouco de como surge essa história dos produtos e quanto tempo isso é pesquisado, se desenvolve até chegar possibilidade de uso aí pelo Juliano. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade. O convite aceito e com certeza vamos lá produzir conteúdo. Inclusive, a Sementes de Soja é parceira da Copercana também, ela comercializa. Então, o pessoal que planta soja é só procurar nossa equipe técnica. E milho também, né? Isso. Tem o pessoal que faz a safrinha aí. Léo? Eu queria agradecer o Edson na pessoa da Corteva, o Juliano, essa pessoa incrível, um excelente produtor que todos têm que se espelhar. É uma aprendizagem todo dia. Você ir lá nas terras dele e ver uma produção excelente. Eu falei para ele, rodo muito, não vi cana igual ainda aqui não, na minha região que eu atuo. Muito obrigado pelo convite, Marino. Então lá também espero ele estava meio cabreiro de vinho, Léo, mas... Trouxemos. Ô, Juliano? Bom, eu queria agradecer a Copercana por essa abertura. Eu acho que a informação ela só é válida quando a gente consegue disseminar ela. Nós somos eternos aprendizes, né? Estamos aprendendo e dispostos a compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Eu queria agradecer a Corteva, parceira aí de longa data, e tenho certeza que ainda teremos muitos e muitos anos de parceria. Na Redson, sempre presente, Marina, Thales, enfim, só elogios para essa equipe maravilhosa, produtos sérios, de qualidade, muito bom. Queria agradecer os meus amigos produtores, né, que estão nos assistindo aí. Valinho, um abraço, né, para você, Guilherme, Romão, todos os outros amigos aí. Queria agradecer a associação, né, a Socicana, que tanto nos apoia. Queria agradecer a Orplana, né, por defender o setor ali com tanta bravura. E queria agradecer a minha família, né, que é meu suporte para a gente poder chegar até aqui e tentar fazer um pouquinho melhor a cada dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Juliano. Obrigado a Corteva por estar com a gente apoiando esse podcast aí. O convite foi feito, vocês aceitaram de prontidão. Nem perguntaram o preço, hein?
Obrigado, Léo, representando aí o departamento de insumos. Pessoal, fique com a gente. Em breve terão outros episódios aí do Prosa para Mais de Metro. E acesse o canal da Copercana ali, que tem muito conteúdo quase que diário hoje, para vocês acessarem e conhecerem mais o mundo da cana aí. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.